Olá, sou Ederson Viana e está começando mais uma edição do programa Falando em Gestão. Um programa oferecido pelo Grupo Destra, Soluções Empresariais Integradas, que leva até você informações e notícias das mais variadas áreas da gestão empresarial. Antes de anunciar os conteúdos que iremos tratar no programa de hoje, gostaria de agradecer a cada um dos nossos internautas que vem acompanhando o nosso programa. Obrigado por nos prestigiar e fique certo, estaremos sempre buscando matérias que possam ser úteis no seu dia a dia. E no programa de hoje você vai ver, no quadro Giro de Notícias, o assunto é liderança colocando a empresa no caminho certo. Nossa pílula de gestão de hoje traz a professora Tânia Leão Segurado, que abordará o tema Treinamento não é remédio para todos os males. E no quadro o Ederson Viana falando com o especialista, entrevistaremos a professora Adriana Ferreira, Master Coach, em um bate-papo muito interessante sobre sucessão familiar. Fique aí, é um minuto só, o programa de hoje está imperdível. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. Em um processo de liderança, colocar a empresa no caminho certo requer práticas e ferramentas inovadoras. Mas para um bom funcionamento do negócio, os valores precisam ser amplamente difundidos em todos os níveis de decisão. O processo, chamado governança corporativa, faz parte da estruturação de um sistema de compliance e dissemina as boas práticas da empresa, definindo de forma clara códigos de conduta e ética, fundamentais como ferramentas de ação em momentos críticos. A implementação de um setor de compliance, como normas e medidas definidas, podem ocorrer em 2 ou 3 meses, mas a disseminação e incorporação dos todos em novas regras, em procedimentos, é mais demorada. Decisões antes tomadas individualmente passam a ser compartilhadas. Comitês técnicos são criados. Regras de relacionamento, como time, pares, fornecedores e parceiros, passam a obedecer outras premissas. Comunicar e treinar ações fundamentais para evitar situações de riscos e adaptar o mundo corporativo à nova realidade das empresas. 3 ferramentas simples de governança corporativa são extremamente importantes: decisão compartilhadas, criação de comitês técnicos e regras de relacionamentos internas e externas. Governança corporativa dentro das organizações requer mudança de comportamento e, principalmente, estabelecimento de processos que possam fazer com que as regras do negócio sejam amplamente claras e coordenadas dentro de cada negócio. Assista agora a Pílula de Gestão com a professora Tânia Leão Segurado. Olá, eu sou Tânia Segurado, consultora organizacional do Grupo Destra, e na nossa pílula de gestão de hoje vamos falar que treinamento não é remédio para todos os males, porém é o melhor remédio que uma organização pode ter. Por que nós trouxemos esse tema hoje? Quando nós entramos nas empresas, uma das primeiras perguntas que os gestores nos fazem é: vamos dar o treinamento sobre este ou aquele assunto? O que nós podemos discernir sobre isso? Treinamento, ele é um excelente componente, é uma excelente ferramenta para você moldar as pessoas, para você melhorar processos,
para você trazer competências e habilidade para as pessoas. Porém, ele não é o melhor remédio, é o único remédio, ou seja, ele é um dos remédios, né, que nós podemos trazer juntamente com outras ações em que as empresas podem lançar mão delas. Quando nós falamos em treinamento, é preciso que a gente olhe um pouquinho atrás e pense, o processo daquele colaborador, daquele departamento está bem definido? Não há gaps que estão trazendo problemas de erro, problemas de atraso de entrega, problemas de desperdício de qualquer ordem? A pessoa contratada, ela realmente foi contratada para aquele lugar específico, ela tem as competências e as habilidades necessárias para estar desempenhando aquele papel? Lhe falta alguma ferramenta? O seu computador, o programa que ela trabalha, ele está adequado àquelas necessidades que o processo requer? Então, são tantas as variáveis que nos chegam à seguinte conclusão: se eu somente propiciar um treinamento para esse colaborador, será que nós vamos alcançar o objetivo e ter a eficácia necessária que nós estamos procurando? Nem sempre ela virá. Então, aquela famigerada LNT, Levantamento de Necessidades de Treinamento, que muitas vezes os RHs mandam um formulário para os departamentos e marcam uma data. Vocês têm que nos entregar dizendo qual o treinamento que vocês querem para os colaboradores até tal data. Simplesmente sem contextualizar, ou seja, o RH tem que sair do seu lugar, ir até o negócio, ir até os processos, ao chão de fábrica, à operação, para fazer uma observação grande, sistêmica, panorâmica, aonde ele vai observar o clima, ele vai observar as ferramentas, ele vai observar o processo acontecendo, ele vai observar os comportamentos que estão sendo demonstrados através das competências. É um conjunto de intervenientes que vai fazer com que aquele investimento em um treinamento realmente traga o retorno que o empresário espera. O ROI, o retorno desse investimento, ele é mensurado dessa forma. Como é que trouxe algum benefício depois? Como é que o processo teve uma melhora? Quais são os indicadores daquele processo que vão fazer com que eu realmente chegue na frente do empresário e diga: olha, o retorno foi esse. Nós crescemos assim, nós melhoramos nossa percepção de uma outra forma. Então, são inúmeras formas, né, que a gente teria de mensurar após um treinamento. Mas ele sozinho, por si só, ele não é o remédio ideal. Ele tem que vir revestido de uma série de outras ações, de uma série de outros olhares. É um olhar multidisciplinar que deve ser enviado, que deve ser trazido para todos os processos da empresa. Fica aqui a nossa dica: se você está precisando de treinamento, antes de contratar, faça um olhar diferenciado, veja quais são as reais necessidades e inclua, sim, o treinamento na sua ação. Ela é muito importante, ela é fundamental, mas ela não pode ser vista de uma única forma. Obrigada. Muito interessante desenvolver pessoas, dá resultado, desde que se tenha um objetivo definido. E no próximo bloco, no quadro Falando com Especialista, eu vou conversar com a professora Adriana Ferreira. É um minuto só, não saia daí. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202.
No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu vou conversar com a professora Adriana Ferreira, doutoranda com foco em sucessão e mestre em liderança e Master Coach. Nós vamos comentar sobre a sucessão familiar. Professora Adriana, um prazer recebê-la mais uma vez no programa Falando em Gestão. Muito obrigada, Ederson. O prazer é todo meu. Professora Adriana, nós estamos falando de um tema bastante interessante e que principalmente em Goiás, que é um estado que eminentemente as empresas são familiares, nós vamos falar hoje de um tema bastante interessante, principalmente para o empresariado goiano, que é sobre sucessão familiar. Professora Adriana, como que se dá esse processo de sucessão? Porque, na verdade, diferentemente do que nós percebemos hoje, o que as pessoas andam comentando sobre sucessão, na verdade é um processo sucessório. E um processo é muito mais sistêmico do que apenas quando se fala em sucessão. É isso mesmo? É isso mesmo, Ederson. É sistêmico. Se você não iniciar de uma forma bem original, e quando eu falo original, por quê? Tem que ser através do genograma da família. Então, você não pode pegar um modelo e implantar, muito pelo contrário, você faz um estudo do genograma dessa família, um estudo do patrimônio dessa família, para você iniciar todo o processo de sucessão. E ainda sugere à família, né, porque a gente faz uma sugestão, que ela se organize enquanto empresa. Então, é um processo que você trabalha a família e o negócio. E se não trabalhar os dois, infelizmente, um deles fica comprometido. Eu acredito, professora, que quando se estabelece um processo, né, e aí, obviamente, que separar o negócio da família é a grande dificuldade que se tem dentro das organizações familiares. E o processo sucessório tem ferramentas para viabilizar essa separação entre o negócio e a família? Sim, tem. E é muito interessante porque a gente deve fazer uma divisão, a família, o negócio e a gestão, Ederson. Porque se você trabalhar a família, é perfeito. Você faz um conselho familiar, você constitui esse conselho. Para você trabalhar o negócio, você implanta governança, traz uma certificação ISO, ou seja, você organiza internamente. Mas e a gestão? Quem da família fica na gestão? Quem da família hoje sai da gestão e fica somente no conselho da família voltado para o negócio? Então, é isso que você falou, é um sistema e precisa ser trabalhado e olhado todo o sistema, senão um dos aspectos faz com que haja muitos conflitos. E dentro desse fator familiar, eu acredito, professora Adriana, que nós temos ainda um grande problema, que é a questão principalmente das emoções, né? Porque separar negócio da família, e a família está sempre ligado à questão da emocionalidade, eu acredito que esse é um grande desafio também dentro do processo sucessório. Esse é um desafio que nós temos que ter muito cuidado e é o que você falou, as pessoas não olham para esse aspecto. Aí o que acontece? A emoção fica como se fosse algo, não, nós sabemos nos organizar internamente através das nossas emoções. O que a gente percebe é que esse é o grande gargalo, né? Porque a família ela tem o hábito de discutir o negócio na mesa do jantar. No almoço de domingo, e aí ela traz o negócio para a mesa familiar e nem sempre as pessoas estão preparadas para discutir o assunto do negócio no almoço de domingo. Então, o que a gente precisa fazer? Dentro desse sistema, quando a gente fala preparar a família, nós preparamos essa família emocionalmente para que ela possa assumir. Então, ela passa de empresa familiar para família empresária. Uma família consciente, nós fazemos um protocolo familiar para que essa família acerte às regras. Como dito popular, o que é combinado está tudo correto, né? Então a gente faz um protocolo familiar para que essa família possa gerenciar a sua convivência. Professora Adriana, claro, nós estamos falando aí de empresa familiar, acho que o primeiro passo do dono da organização, do fundador da empresa, é pensar, claro, nesse processo sucessório e principalmente pensar na preparação da nova geração para o negócio. Qual que seria o primeiro passo que esse empresário ele precisa buscar no momento em que ele acha que é o momento de preparar a nova geração para o negócio?
Olha, o primeiro passo é que ele faça um diagnóstico, que ele faça um genograma da família. Ele precisa saber se os filhos são menores, ok. Se os filhos são maiores, Ederson, a gente tem os aspectos de como se esses filhos já casaram, que regime de bens eles casaram, se eles estão dentro da empresa, se as suas esposas estão dentro da empresa. Então, o primeiro passo é um diagnóstico. O segundo é quem tem as competências, habilidades para ficar na gestão da empresa, na gestão do negócio. Esse é um segundo passo. E é um segundo passo que tem que ser muito bem conversado, porque muitas vezes você tem filhos que estão na gestão, não gostariam de estar, filhos que não estão e gostariam de fazer parte do negócio. Então, para esse diagnóstico, é interessante que seja feito por um profissional habilitado, né, que seja especialista em processo sucessório. Exatamente. É necessário que ele veja e que ele tenha uma experiência com a empresa familiar. A empresa familiar, no que diz respeito à gestão, à cultura, ela se assemelha à outra, mas o fato de ser familiar, você traz um emaranhado emocional e isso pode dificultar ou facilitar esse processo. Então é necessário que o empresário olhe para um consultor específico que tem uma habilidade, uma competência para trabalhar com empresas familiares. O que a gente percebe muito na prática, professora Adriana, a gente que está diariamente dentro das organizações, principalmente nas empresas familiares, existe uma confusão muito grande de papéis, né? Então, tem a questão da confusão dos papéis e tem, aliado a isso, nós temos a questão de que muitas das vezes esses papéis não estão muito bem definidos, né? E os processos também não estão muito bem definidos. E a gente percebe que muitas das vezes o empresário, na expectativa de resultados muito emergentes, contratam consultorias que não têm as habilidades e as competências necessárias para trabalhar numa consultoria de uma empresa familiar e principalmente de estabelecer um processo sucessório que a gente sabe que tem questões jurídicas que precisam ser levadas em consideração e que são extremamente importantes dentro desse processo sucessório. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. As questões jurídicas e contábeis, elas são os pilares de uma transformação. E as questões jurídicas, falando aqui especificamente, elas podem gerar para o empresário questões sucessórias mais adiante que talvez inviabilize a própria empresa para aquele que vai suceder, para o sucessor. Então é preciso olhar para as questões jurídicas, é preciso olhar para as questões contábeis, que elas são essenciais. Então é um sistema mesmo, Ederson, o jurídico, o contábil, o emocional, né, o afetivo, e é preciso que esse diagnóstico e esse plano de trabalho seja com uma equipe multidisciplinar e que essa equipe também interaja muito bem. Maravilha! Esse assunto é de extrema importância, muito importante para as empresas goianas e familiares. Nós vamos continuar falando desse assunto no próximo bloco. Professora, é um minuto só, não saia daí, já voltamos com o quadro Falando com o Especialista. É um minuto só. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com o seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954-6888. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista.
E eu estou conversando hoje com a professora Adriana Ferreira. Estamos falando sobre sucessão em empresas familiares. Professora Adriana, nós estávamos falando no bloco anterior que esse trabalho do processo sucessório, ele é um trabalho de fato realizado de uma forma sistêmica e também multidisciplinar, porque você precisa enxergar a organização nos mais diversos aspectos, não é isso? Sim. Uma coisa extremamente importante que eu queria deixar para os nossos telespectadores, professora Adriana, e principalmente para os empresários goianos que possuem hoje empresas familiares e que estão aí caminhando para a segunda geração e que essa geração precisa estar preparada para dar continuidade a esse negócio, né, para perpetuar esse negócio, principalmente dentro dos aspectos contábeis, jurídicos, né, e processual que nós sabemos que envolve um processo sucessório. Esse empresário que quer preparar essa próxima geração para assumir esse negócio, esse processo dura hoje, em média, quanto tempo? Existe uma regra, existe uma perspectiva de tempo para preparar essa geração para assumir o negócio? Como que se dá isso na prática, professora? Olha só, não tem um tempo específico, sabe, Ederson, mas o que ele precisa é começar imediatamente. Vamos supor que ele tenha filhos pequenos ainda, nós preparamos para ele um programa de visita dessa criança, dela começar. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul tem famílias que iniciam esse processo com as crianças aos 5 anos. Aos 5 anos? Aos 5 anos. Então, elas passam a frequentar a empresa uma vez por semestre. A viverem o negócio. A viverem o negócio, elas brincam, né? Como se fosse uma mini produção. Adriana, meus filhos já estão crescidos, então é rápido que isso precisa começar. Por onde nós começamos? Primeiro, nós precisamos saber se aqueles jovens, eles realmente querem participar da empresa. Caso eles não queiram, fica até pode parecer um pouco indelicado, mas eles têm que seguir a vida deles, né? Dentro daquilo que eles desejam, mas se eles quiserem ficar, nós temos que olhar para as competências que eles precisam adquirir, para as habilidades que eles precisam adquirir. Eles têm que conhecer o negócio, Ederson, e conhecer o negócio demanda tempo. Eles têm que passar por vários departamentos, unidades de negócio, para que eles possam experimentar. Então, é um processo que eu diria, no mínimo, 5 anos, para que esse jovem esteja pronto para poder assumir um cargo gerencial. No mínimo 5 anos. Caso contrário, você vai colocar um jovem e ele vai se desgastar muito. Nós estamos falando de assumir um cargo gerencial dentro da organização. Não estamos falando ainda da sucessão propriamente dita. Muito interessante isso, professora. Eu trabalhei dentro de um grande grupo empresarial em Goiânia, que esse grupo detinha dentro dele diversos negócios, e se começou, né, cerca de mais ou menos 12 anos atrás, o processo sucessório desse grupo. Os filhos da segunda geração do grupo passou por todos os negócios, por todas as empresas, entendeu profundamente a atividade de cada um dos negócios, do ponto de vista, inclusive, operacional, né? Foi para campo, conheceu o negócio e ainda hoje, depois de 12 anos, ainda não aconteceu a sucessão do negócio. Trabalha hoje dentro do grupo, dentro de uma atividade gerencial, mas ainda não ocorreu a sucessão. Essa é uma realidade que a gente percebe, Ederson. Você tem que preparar esse jovem. Preparar e sentir, né, se de fato essa geração, né, se o sucessor, ele realmente está correspondendo àquilo que precisa, né, dentro do processo sucessório. Porque às vezes tem uma estimativa que seja de 5 anos, mas como não houve as respostas necessárias, precisa de fato então protelar isso um pouco mais. E a gente precisa pensar numa hipótese. Se esse sucessor, e eu vi isso acontecer com um jovem, ele estava sendo preparado e o pai faleceu. Ele assumiu a empresa imediatamente, mas ele estava pronto para fazer isso? Não. O que foi feito? Contratou-se uma pessoa do mercado para ajudá-lo e dar suporte naquele momento. Então, ao empresário, prepare seus filhos, esteja preparado, porque a nossa finitude, ela é uma realidade, Ederson, né? Nós ficamos pensando, imaginando que vamos estar aqui para sempre, e não é assim.
pode acontecer um imprevisto muito mais rápido do que o que nós esperamos. Então, é necessário uma preparação desse jovem e, principalmente, não cobrar desse jovem além da maturidade, das competências que ele desenvolveu. Caso contrário, ele se desinteressa. Quando você falava, professora Adriana, sobre a preparação, né, desse sucessor para assumir esse negócio e começar, claro, o quanto antes, né, essa preparação, eu estava aqui justamente pensando no grande desafio que é ser empresário hoje no país. Né, no momento em que nós hoje não concorremos mais com o nosso vizinho da esquerda e nem da direita. Nós temos uma concorrência hoje que ela é global, que ela é mundial. Então, ou seja, a dinâmica do negócio ela vem mudando muito ao longo dos anos, até porque nós temos aí as influências da política, as influências da economia. Então, uma série de mudanças que vem acontecendo hoje no mercado que faz com que as competências desse empresário para perpetuar de fato o negócio hoje no mercado, ela precisa ser diversas e múltiplas, né? Então, ou seja, eu tenho que de fato pensar no processo sucessório, principalmente porque hoje ser empresário no Brasil requer uma dinâmica muito forte para você sobreviver o dia a dia das empresas. E você falando isso, eu lembrei de uma fala de um empresário. Mas, Adriana, eu não estudei tanto assim e eu consegui construir tudo que eu construí. Era um outro momento. O verbo foi feito corretamente, né? Eu consegui. Não consegue mais. De agora em diante, para você trabalhar com a segunda geração e ela assumir o negócio, ela tem que estar preparada. E preparo significa conhecimento, em especial, e assessoria, uma boa assessoria para que esse jovem ele possa ter informações adequadas para tomar decisão. Maravilha. Professora Adriana, obviamente que a gente não poderia deixar de falar sobre o processo do coach e o papel do coach dentro de todo esse processo sucessório. A senhora que é Master Coach, uma pessoa que já está no mercado atuando como Master Coach há muitos anos, e eu conheço o seu trabalho e sei, né, do profissionalismo e do empenho que você tem hoje, da paixão que você tem, né, pelo método, pela metodologia. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores e principalmente para os empresários que se encontram hoje, né, no momento de tomar uma decisão pelo processo sucessório, o que o coach ele vem contribuir dentro desse processo sucessório? Então, eu acredito na metodologia. Eu vejo, e já foi aplicado em algumas famílias, que o maior resultado que o coaching traz é a integração do negócio e da família. É o alinhamento entre aquilo que a família deseja para ela enquanto família e aquilo que a família deseja para o negócio. E você alinha as pessoas e ajuda a alinhar com o negócio. Olha, Ederson, o que eu tenho visto é um resultado muito positivo. Você alinha a primeira geração com a segunda, você alinha às vezes a terceira e ao mesmo tempo o alinhamento com o negócio. E é por isso que você fala, e eu lembrei, acho que foi no primeiro bloco, a questão do sistema, de trabalhar a gestão e trabalhar os processos. Se você conseguir alinhar expectativas de vida pessoal do negócio e o negócio já está organizado, com certeza é extremamente, vai gerar para essa família um resultado muito positivo. Então, mas é imprescindível que venha o coaching, a gestão e esse alinhamento. Maravilha. Então o coach ele vem com uma metodologia utilizada dentro de todo o processo sucessório, principalmente para ajudar então no alinhamento de todo esse processo. Professora Adriana, eu quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa, com um tema tão importante, e eu acho que nós temos que voltar em outros programas para poder continuar falando desse tema que é importante, vital para as organizações, eu digo hoje, principalmente as organizações do estado de Goiás, e que tem muito para ser conversado e ser discutido, né? Então eu quero te agradecer e dizer que o nosso programa está sempre à disposição para discutir sobre o processo sucessório. Ederson, eu quem agradeço, e é um prazer falar sobre esse assunto. Chegamos ao fim dessa edição, um grande abraço e até o próximo programa. E eu termino o programa com a seguinte frase: 100% do seu sucesso ou do seu fracasso está baseado nas suas ações.
Sorte ou azar são acontecimentos aleatórios e são resultados das suas escolhas diárias. Douglas Carvalho. Até o próximo programa. Um grande abraço.